para constatar a identidade, a independência da inteligência do espírito que se comunica. E ele vai sugerir algumas lá. E aí, no final, ele diz assim: tem essas, ele lista algumas, além de uma série de outras nuances que só a prática pode permitir. Então, o próprio Kardec ele deixou, vamos dizer assim, em aberto o fato de que pela prática das pessoas, do contato dos espíritas, dos homens com os espíritos, a gente vai percebendo nuances, a gente vai experimentando, vai entendendo que a mediunidade vai por esse caminho, não vai por aquele. Então, é uma prática de fato, e que ele vai dar algumas sugestões, vai dar alguns caminhos para a gente seguir, e na própria prática a gente vai também, eventualmente, descobrindo coisas novas, né? Porque a experiência com a natureza é assim. O espiritismo é uma ciência, ele fornece uma teoria científica para entender essa comunicação com os espíritos. Mas na prática a gente vai, às vezes, notando nuances, detalhes que eventualmente a teoria não prevê. E isso faz parte da prática científica. Interessante o que foi falado. Eu só queria colocar aqui rapidamente um trecho desse capítulo, né? Que para mim explica perfeitamente a essência aqui de como fazer, né? Diz aqui: então, uma só coisa resta a fazer: renovar todos os dias a tentativa por 10 minutos ou um quarto de hora no máximo, de cada vez, durante 15 dias, um mês, 2 meses e mais, se for preciso. Aí vem o que o José tinha falado, né? Conhecemos médiums que só se formaram depois de 6 meses de exercício, ao passo que outros escreveram correntemente logo da primeira vez. Então, como foi dito, não existe nenhum sinal, né? Não existe como fazer um diagnóstico, né? Kardec diz que a mediunidade é radicada no organismo, mas não existe até hoje nenhum exame, né? O movimento espírita fica especulando sobre glândula pineal, enfim. Kardec não coloca nenhum nada biológico, né? Embora específico, né? O único jeito é testando, né? Então você pega um lápis, né? Um papel e durante esse período faz em casa mesmo, né? 10 minutos você coloca, né, o lápis assim sem resistência, né? Sem colocar resistência, coloca dessa forma para não ter resistência e ver o que acontece, né? Se sai mediunidade intuitiva, mecânica ou semi-mecânica. E essa distinção é importante. O que é intuitiva, semi-mecânica e mecânica? Intuitivo é o médium que a ideia vem e ele escreve voluntariamente, né? O semi-mecânico, a ideia vem, mas ele não escreve voluntariamente, mas tem noção do que está escrevendo, né? Agora o mecânico não tem noção do que escreve. E o movimento da mão é involuntário. Então, você vê qual tipo de mediunidade vem, né? Isso serve também para a psicofonia, mas Kardec, como diz, ele recomenda que comece testando pela psicografia, né, que era o mais comum, né, e na época mais fácil de registrar, né, e importante, né, começar com o auxílio do anjo da guarda, né, então não evocando qualquer espírito, a princípio, né, mas evocando o anjo da guarda. Desenvolvimento mediúnico, no início, é essencial a evocação do anjo da guarda dos médiums, né, então, e claro, concentração, né, recolhimento, né? E aí você vai avaliar pela linguagem, né? Se o seu anjo guardião tem que ser da segunda ordem, no mínimo, né? Então ele vai ter que ser uma linguagem desenvolvida, né? Que demonstre uma moralidade, né? Que não tenha contradições, enfim. Aí depois a gente vai entrar em outros tipos de evocação, mas a princípio para o desenvolvimento seria isso, né? Aí uns, como falou ali, uns desenvolvem mais rápido e outros mais lentamente. Eu só queria terminar falando da questão, por exemplo, do
se é para usar lápis, ou Kardec fala, né, ou pena, ou teclado, né, que hoje em dia se usa alguns médiums intuitivos vão pelo teclado, né? Então, eu acredito que o ideal é começar com um caderno, um lápis de papel, né? Até porque tem médiums que trazem a assinatura, né? Principalmente se for médium mecânico, trazem a assinatura e o estilo da letra do desencarnado, que vai ser fácil constatar, né? Mas depois, se for melhor o teclado, né? Uh, mas a princípio eu acredito que o papel é essencial. Não sei o que os amigos têm a dizer também sobre essa questão. A gente vê que ele começa com considerações da questão da forma, né? Ele primeiro se preocupa em falar da parte da forma. Então, por isso que ele inicia com a ideia de que eu vou sentar, pegar um lápis, ele cita a pena, porque na época dele ainda tinha o uso da pena, né? E o papel para escrever. Mas é claro que a lógica do processo eu vou adaptar conforme o contexto, né? Então, por exemplo, só para citar um exemplo para ficar mais claro. Imagina um médium intuitivo, como o Eric explicou, né? O médium psicógrafo intuitivo, o que ele é? Ele vem a ideia na cabeça dele, como se fosse a voz do próprio pensamento dele, e ele passa para o papel. Esse é o médium intuitivo. O médium mecânico, a mão se movimenta sozinha. Então, o médium não sabe o que ele está escrevendo, se ele não olhar para o papel, né? E o intuitivo não. O intuitivo, ele ouve como a voz do próprio pensamento, ideias que ele transmite para o papel. Claro que essa intuitiva faz as pessoas ficarem na dúvida, como o José colocou antes, né? A pessoa fica na dúvida, mas será que é ideia minha ou é algum espírito falando na minha cabeça? Que a gente vai ver daqui a pouquinho, Kardec mostrando que de início a pessoa não tem que se preocupar com isso. Você vai se colocar na posição de quem quer escrever e vai deixar o processo acontecer. Com o tempo, analisando o que você está escrevendo, você vai ver que os espíritos vão dando informações que não passavam pela sua cabeça, que dizem o contrário do que você estava pensando, e até questões de identidade vão se confirmando por detalhes que a comunicação, contextos que vão se mostrando, e aí a dúvida vai se desfazendo. Mas ele começa pela parte da forma. Então, por exemplo, a pessoa que iria escrever, se ela tem um teclado, ela pode digitar pelo teclado. Então, as ideias vêm na cabeça dela e ela digita no teclado. Então, essas questões de forma que ele vai mostrar que são preocupações muito mais de início, porque é como se o organismo do médium ele está travado, né? Como qualquer habilidade nossa motora, se no início, quando a gente vai desenvolver, o nosso corpo é todo travado. A gente não para notar muito isso, porque quando a gente aprende a escrever, a gente é muito pequeno, é muito criança. Como a gente não lembra do processo, a gente esquece que levou tempo para a gente dominar o movimento da mão, conseguir fazer as letras. Hoje a gente escreve automático, né? A mesma coisa é digitar. Quem digita sabe disso. No início a gente fica catando as teclas, depois vai no automático, porque toda ação motora ela tem que se desenvolver. Então, naturalmente, se o espírito vai escrever através usando o meu organismo, existe um certo bloqueio, uma certa trava. Por isso que eu preciso do exercício. Então, Kardec vai mostrar que essas recomendações iniciais e essas questões de forma, elas são mais para o início, quando ainda o médium está iniciando, que depois a coisa se dá de uma maneira mais automática, né? Então, é bem como o José falou, é preciso que a gente adapte
a nosso contexto atual. Por exemplo, a questão de digitar. Aí, por exemplo, a questão do